Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, sou Antônio Martins. Sou um analista institucional, né, com visão democrática. O meu compromisso é com a democracia. Hoje são 10 de junho de 2026 e eu falarei sobre assim, o Brasil e seu patrimônio histórico, na que a gente chama de linha fina, né? Memória, progresso e o direito das futuras gerações. Bom dia mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu gostaria de conversar sobre um tema que me toca profundamente o coração. Eu tenho certeza que de todos, boa parte dos brasileiros. Que nós vivemos num mundo, né, que fala constantemente sobre inovação, inteligência artificial, crescimento econômico, desenvolvimento urbano, tudo isso é muito importante, óbvio que é. Mas uma pergunta me inquieta: que país estamos deixando para os nossos netos, filhos e netos? Desculpa o barulho do homem vendendo a água, o caruaru da sorte, é um bingo que tem aqui, eletrônico, ele está fazendo barulho. Bom, será que o progresso exige necessariamente que esqueçamos a nossa história, que destruiremos nossos prédios em nome da economia, em nome do progresso, acabando com a história, né? Não me lembro agora o artigo, se é 225 ou 224, alguma coisa, que fala que a paisagem, né, é um direito fundamental. Portanto, a Constituição nos assegura a paisagem, o meio ambiente saudável, que as memórias fiquem na nossa, sejam guardadas e protegidas. Uma das funções, né, dos estados e municípios é exatamente a defesa do patrimônio histórico, né? Mas talvez não exista um caminho, né, capaz de unir desenvolvimento com preservação. Talvez seja isso, a gente não encontrou isso. E me preocupa demais, me preocupa demais. Foi refletindo sim sobre essa possível, gente, essa situação, que é a possível demolição de uma antiga residência no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, que eu comecei a pensar sobre o valor da memória histórica. Essa casa é linda, é de um grande magnata dos anos 40, da família tradicional do Rio. Ah, mas é da riqueza. Tá bom, tá bom. Não vou entrar nesse mérito, tá? Se ele era capitalista, se ele era socialista, não vou entrar nesse mérito. Não é minha questão aqui não é política, é a preservação da história. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Quando falamos de patrimônio histórico, muitas pessoas pensam imediatamente em castelos, igrejas e museus. Ok, né? Tudo bem. Mas o patrimônio histórico é muito mais do que isso, né? Ele representa os vestígios materiais e culturais que contam a história de um povo, né? São edifícios, são documentos, fotografias, são bibliotecas, são obras de arte, são coleções particulares, são objetos aparentemente simples, mas que ajudam a ampliar, a explicar o que fomos. Isso é fundamental, gente. Preservação de fotos, de bibliotecas, de livros, de documentos, né? Que ele conta a história da nossa geração. E um dia seu filho, seu neto pode lhe cobrar isso. Sem memória histórica, uma sociedade perde parte de sua identidade. Se a gente não guardar a memória, a identidade da gente se perde. Eu vou dar o exemplo que a cidade de Santa Cruz de Capibaribe, ela jogou toda a sua história no passado, no lixo. Ela não tem um prédio, a não ser a igreja matriz de São Miguel, né, que foi a primeira, né, construída aqui na década de 1800, 1900, o início do século XX, ou final do século XIX, início do século XX, eu acredito, né? Não tem mais nada. A cidade não grava, não guarda história. Sai destruindo as casas, né? Destrói, constrói um galpão. Destrói, constrói um galpão. Ah, mas é o progresso. Sim, mas essa memória, onde é que fica? Sem uma noção, gente, sem memória,
é como uma pessoa que sofre de amnésia. Ela não lembra, ela continua existindo, mas deixa de compreender a sua própria trajetória. É como se a partir de hoje eu esquecesse de tudo que eu fui e eu não compreendesse mais o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, porque exatamente nós estamos destruindo a história, né? Aqui eu me lembro da história, a história da minha avó, né? E o tatu bola, né? Veja, me permita recordar uma lembrança bem pessoal, mas minha avó, Dona Otília, como a gente conhecia, a quem carinhosamente só a meus irmãos e eu chamávamos de Bi, contava histórias de sua juventude. História de minha juventude, da juventude de minha avó era de 1895, 1896, 1897. Era o final do século XIX, início do século XX, e parte do século XX ela nos contava ainda como criança, como adolescente, como jovem, como moça que foi, depois casou e teve o meu pai e mais 5 irmãos, mais cinco tios que eu tenho. Então, entre elas, ela me contava a história do tatu-bola, que ela brincava com tatu-bola na porta de casa, lá em Serra dos Bois. Quem conhece Serra dos Bois no município de Taquaritinga do Norte sabe muito bem o que eu estou falando. Durante muitos anos, eu sequer sabia exatamente como era esse animal. Foi somente visitando o Museu Nacional no Rio de Janeiro que eu pude visualizar aquilo que havia ouvido na minha infância. Isso é uma característica importante, essa história simples, mas ela demonstra qual é o interesse que nós devemos ter pela história. Observe a importância desse fato. A memória familiar transmitiu-me uma informação e o museu preservou a imagem, porque se não fosse a imagem do tatu-bola no Museu Nacional, lá na Tijuca, eu não sei, minha avó me contou uma história belíssima, que ela dizia que batia nele e ele se virava uma bola, né? Por isso que tem o nome tatu-bola. E eu não tive a chance de conhecer. Só fui conhecer no museu. Só fui conhecer uma onça pintada lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Só fui conhecer. A girafa não, tudo bem que não é daqui da terra. Mas os animais que eram daqui, a anta, por exemplo, que era um animal, cadê a anta? Destruímos a anta. A anta ela andava o Brasil inteiro levando, né, sementes, plantando, modificando. Era um animal fantástico, não, é herbívoro, não faz mal a ninguém. No entanto, nós destruímos. Quem quiser uma anta hoje vai ter que ir para um museu, né? Juntos à memória, gente, e o patrimônio permite compreender uma realidade que já não existe mais diante dos nossos olhos. Então é fundamental, como eu falei no início, guardar documentos, fotos, certidão de nascimento das pessoas que conviveram conosco. Ah, a pessoa morreu, eu vou jogar tudo fora. Não, não jogue, não, guarde. É exatamente essa ligação que precisamos preservar. O grande dilema, eu sei que muita gente diz, mas o dono do terreno, o dono da casa lá em Botafogo, a família precisa de dinheiro porque é particular. Sim, eu respeito isso. Eu, como constitucionalista, no direito de propriedade é um direito sagrado. Está no artigo 5º da Constituição, né? Mas é que temos que encontrar uma solução para guardar a memória. Existe um problema delicado, é claro, né? Muitos patrimônios históricos pertencem a particulares, eu compreendo. E devemos respeitar o direito de propriedade, como eu falei. Ninguém pode ser obrigado a sustentar sozinho um patrimônio que interessa a toda a sociedade, né? Eu concordo, né? Por outro lado, algumas propriedades ultrapassam o interesse individual, como é o caso dessa casa de Botafogo, né? Ela ultrapassou o limite de ser particular. Elas passaram a representar uma época. Aquela casa representa a década de 30, a década de 40 no Rio de Janeiro. Uma geração, uma parte do patrimônio nacional. Nesse momento surge uma pergunta difícil, né? Quem deve pagar pela preservação da história? O proprietário? O dono ou toda a sociedade? Talvez a resposta esteja em algum ponto de equilíbrio entre as duas posições, né? O problema do Brasil possui uma característica preocupante. Muitas vezes conseguimos tombar um patrimônio, né? Tudo bem, ok, uma casa, mas geralmente
mais no espectro estatal. Escolas, museus, né, igrejas e tal, mas não conseguimos preservá-los. O resultado é contraditório. Um prédio permanece protegido no papel, mas desaba na realidade. Tombamento sem manutenção, gente, não salva a história, é apenas registra oficialmente sua lenta destruição. Quando o governo tomba o imóvel, decreta que aquele imóvel faz parte do patrimônio histórico, mas não o preserva, ele só está adiando a sua queda, o ruir daquele apartamento, daquele prédio, daquela escola, daquele museu. Porque ele não faz manutenção, então aquele prédio já vai cair. Como é o caso das igrejas de Salvador, como é o caso do Museu Nacional, quando pega fogo. Né? O exemplo mais doloroso talvez tenha sido o incêndio do Museu Nacional. Aquilo eu andou, eu chorei quando eu vi as labaredas. Porque eu fui àquele museu, fiz visitas guiadas com meus professores lá do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, fizemos pesquisas e eu sei da importância que é aquele museu. Então, quando eu vi aquele museu pegando fogo, eu chorei, com 60 e tantos anos já. Por quê? Porque faz parte da minha história, faz parte da minha memória. Você chegar naquele museu, ver a quantidade de peças, né, que tem guardando a história, contando a história do mundo, não só do mundo, mas do Brasil, por exemplo, tem as múmias do Egito, né, tem uma série de atrativos que vêm do mundo inteiro, que estão preservados, que estavam, nem sei se ainda estão, porque o museu pegou fogo por negligência. Entregaram ao pessoal, a dirigentes do pessoal, acho que era, já vai eu fazendo desculpa falando partido político, gente, eles não se interessam por história, só se interessam pela verba. Eles consumiram dinheiro e acabou. Né? Então o museu, milhões de peças, séculos de conhecimento, documentos, fósseis, coleções científicas, tudo consumido pelas chamas. Aquilo não representou apenas uma perda material, gente. Ela representou uma perda da memória. Acabou-se parte da história do Brasil naquele incêndio, por falta de manutenção, por desrespeito do governo com a causa pública. Isso é o que mais acontece. Então, o Brasil tem essa contradição. Ao mesmo tempo que a gente quer preservar, o Estado não mantém, não faz manutenção. Tudo vai criar museu, agora é tudo. Tá? Tomba e cria um museu, tomba e cria um centro cultural, mas não tem manutenção. O governo não distribui verba para manutenção. A Lei Rouanet, né, que não está nesse contexto, mas eu não vou falar sobre ela, ela tem uma vantagem. Ela, através de não é, gente, a Lei Rouanet não é um favor que o governo faz. Tá? A Lei Rouanet é o seguinte, o empresário faz a sua contabilidade, quando apura o resultado, vê que tem 100 mil reais para pagar de imposto de renda. Ele vai e diz, bom, eu tenho 100 mil reais, mas ao invés de pagar 100 mil reais em espécie, eu vou pagar 80 em espécie e 20 eu vou comprar em títulos para que a Lei Rouanet desenvolva a cultura. Então, quem paga o custo da Lei Rouanet somos nós. Que o imposto de renda do empresário que ia para a saúde, para a educação, para a segurança pública, foi destinado a financiar filmes. O problema da Lei Rouanet é que só distribui verbas para grandes eventos, para grandes filmes. O pequeno fazedor de filme, aquele sonhador, aquele, né, que eu respeito aqui, que eu tinha um grande amigo que só falava de fazer um filme, que o nome dele era Quizinho, foi ator da Globo, não me lembro o nome dele, pessoal, não sei, conheci ele como Quizinho, morreu de fome, um ator, morreu de fome. Ele trabalhou no filme dos Trapalhões, trabalhou em novela, né? E era meu amigo, não é meu amigo Quizinho, de saudosa memória, né? Morreu de fome, porque o sonho dele era dirigir um filme, mas não tinha recurso para isso. Porque a Lei Rouanet não empresta dinheiro a uma pessoa, um amador, vamos dizer assim, um cineasta amador. Mas só empresta para grandes diretores, principalmente aqueles ligados a grandes emissoras de TV, que já tem toda a estrutura, câmeras, para fazer um filme mole. Só que pagar o cachê do artista e pronto, está resolvido o problema. Então tem esse erro, mas no meu caso aqui não é a Lei Rouanet, tá? Eu só abri um parênteses. Uma ideia para o futuro. Isso é a ideia minha, tá? Eu criei essa ideia
Porque essa semana, quando eu li no jornal que estão leiloando os bens, né, os objetos pessoais daquela casa, daquela mansão de Botafogo, e em seguida a provável demolição para a construção de um empreendimento imobiliário, eu chorei. Confesso que eu estou com o coração enlutado por causa dessa destruição da casa lá em Botafogo. Eu não vou falar o nome da família, mas é de uma família tradicional. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe de quem é aquela casa, a história daquela casa, né? Eu não tenho autorização para falar da família, né? Se eles estão certos, estão errados, não vou entrar nesse mérito. Mas hoje o mundo discute mais a minha ideia, tá? Porque eu também li nos jornais que os grandes empresários da inteligência artificial querem criar um grande fundo bilionário, né, para salvar a inteligência artificial. Isso é importante, claro, mas permitam-me propor uma reflexão, né? Se investimos bilhões para construir o futuro, por que não investir para preservar o passado? O passado é tão importante quanto o futuro. Porque sem o passado não existe futuro, porque o futuro fica sem referência. Se nós destruirmos a nossa história, destruirmos a nossa cultura, a futura geração nasce do zero, ela começa do zero. Então o passado é tão importante quanto o presente e quanto o futuro, porque o futuro ele depende do passado. Aí vamos entrar numa linguagem filosófica, não sou filósofo para nós discutirmos aqui filosofia da linguagem, mas isso é importante, a preservação da nossa história. Inclusive a minha história, eu tenho que controlar da minha infância até o momento de hoje. Se eu esquecer o meu passado, quando eu fui jovem, quando eu fui com 18, 20 anos, com 15 anos, minha vida fica muito ruim. Eu tenho que lembrar de todo o meu passado. Eu tenho que resolver os conflitos, se eu os criei, para que eu possa ser feliz. Apesar de que, filosoficamente, não existe felicidade plena no planeta Terra. Mas a gente pode encontrar um meio termo. A gente pode não ser totalmente feliz, mas a gente pode ter uma vida adocicada, vamos dizer assim, né? Imagine que é um fundo soberano da memória. Isso é a ideia minha, tá? Não adianta copiar que essa ideia é minha. Um mecanismo nacional ou até internacional, gente, destinado à preservação da história. Isso é muito importante. Esse fundo poderia restaurar edifícios, adquirir acervos ameaçados, preservar bibliotecas, digitalizar documentos, manter museus, auxiliar proprietários particulares na preservação dos seus imóveis. A memória deixaria de ser um problema individual para se tornar, né, uma responsabilidade coletiva. Todos nós seríamos responsáveis. Ah, mas lá vem mais uma obrigação do governo. Gente, isso pode não ser do governo, tá? Podia ser uma iniciativa de uma ONG, de uma organização mundial, criar isso e não ter parcela do governo para estragar. Porque no Brasil se estraga. Entrou o governo e estraga. Né? Porque o governo no Brasil é apadrinhamento político. Não estou falando mal do governo, não sou contra o governo, muito pelo contrário. Eu respeito o governo. Agora, cadê a resposta dos nossos políticos sobre esse tipo? Eu cobro. O que é que o senhor Lula, que é postulante, pré-candidato à reeleição em 2026, o que é que o senhor Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato e postulante à presidência da República em 2026, tem sobre patrimônio histórico? Hoje eu vi que a proposta de Flávio é castrar as pessoas, né? Castrar os pedófilos, que não vai resolver o problema. Nós temos que encontrar uma solução para a pedofilia, que é um crime bárbaro, horroroso, que não é o caso aqui de desenvolver temas sobre ele. Mas a gente precisa de ter ideia. Eu não vi até agora, duas coisas que eu vi do Flávio Bolsonaro: construir presídios e castrar os pedófilos. Até agora não vi outra coisa. Bom, eu quero terminar, né, gente, deixando uma reflexão. Eu vou talvez eu leia alguma coisa aqui, porque eu não decorei todos os meus pensamentos, tá? Porque eu já tô, às vezes eu esqueço. Mas um arranha-céu, que é um prédio alto, pode ser construído em poucos anos. Concordo, em 2 anos. Apesar de que aqui em Santa Cruz de Caparibe eu estou há 11 anos e o prédio ainda não terminou. É um arranha-céu aqui de Santa Cruz, mas faz 11 anos que ele não terminou ainda, né? Mas uma memória destruída talvez nunca mais seja recuperada. Né? Não sou contrário ao progresso. Não sou contrário, gente, ao crescimento econômico, de jeito nenhum, mas acredito que uma sociedade verdadeiramente desenvolvida é aquela que consegue construir o amanhã sem destruir o ontem.
É fundamental, tá? Porque nossos filhos e netos não herdarão apenas prédios, estradas e tecnologias. Isso eles podem construir, eles precisam da nossa história, eles herdarão também a história que decidimos preservar para o futuro deles. E talvez a grande pergunta seja esta: quando olharem para trás, o que encontrarão? Uma nação que esqueceu sua memória? Pode ser. Ou uma nação que compreendeu que preservar a história é também uma forma de amar o futuro? Eu prefiro essa. Muito obrigado a vocês. Hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Não é que eu não tenha me afastado. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Faça favor, se inscreva no meu canal. Tá? Se você não está recebendo e souber de alguém que está, peça, porque um amigo meu disse que não está recebendo os meus vídeos. Eu falei, o YouTube deve ter lhe tirado, ou o YouTube não deve estar distribuindo. Não é culpa minha, tá, gente? Eu olhei hoje aqui e não tem nenhum strike, eu estou limpo. É questão do YouTube. Aí você tem que procurar meu nome de novo no YouTube e se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, é muito importante a gente manter unido, nos mantermos unidos nessa luta. Eu não abandonei a linha política. Eu só dei porque essas indagações, elas surgem de repente. Eu leio uma matéria no jornal, como eu li essa questão da casa de Botafogo. Gente, é uma tristeza. Eu espero ainda antes de morrer ir ao Rio de Janeiro. Quando eu chegar lá na São Clemente, entre a São Clemente, né, entre a Guilhermina Guille e a Dona Mariana, eu não vou ver aquele terreno, não vou ver aquela casa. É uma tristeza. Vai estar ali um arranha-céu, um prédio. Não sou contra a construção do prédio, gente, mas a história onde é que fica? Sabe, eu acho que quando a gente destrói aquela casa, por exemplo, quando a gente destrói um prédio da nossa história, como aqui em Santa Cruz, não era um prédio histórico, mas eu choro. A prefeitura arrancou pela raiz, vamos dizer assim, um velho açougue que tinha aqui, onde é um matador e um açougue, era matador e açougue ao mesmo tempo. Era uma sujeira, mas todo mundo cortava carne, vendia bode, porco, peru, galinha, tudo se vendia. Ele arrancou pela raiz. Mas uma memória, eu sinto falta. Quando eu chego lá, vejo aquele terreno baldio. Destruiu Santa Cruz. Como eu falei no início, Santa Cruz não tem um prédio histórico, a não ser a igreja. O resto eles destruíram. Taquaritinga, que é uma cidade histórica, também destruíram, construindo prédio de primeiro, de segundo, terceiro andar na rua principal. Era para ter preservado os casarões de Taquaritinga dos anos de 20, dos anos 30. Gravatá do Ibiapina também é uma cidade linda, uma vila maravilhosa, tem uma igreja barroca, ainda do pré-barroco, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma igreja linda, totalmente descaracterizada. As casas porque as prefeituras, elas para não perder votos, elas não criam leis de preservação. Que elas têm medo de perder o voto, aí deixa as pessoas fazerem o que querem, construir fora, destruir. Aí depois fica, gente, porque a memória é fundamental. O prefeito devia ser uma pessoa que manda cumprir a ordem. Mas eu vou perder voto, problema seu. Se perde o meu voto, eu ganho 2 ou 3. Né? Não pode, como aqui em Santa Cruz, por exemplo, chega uma pessoa, vai construir uma obra, ela joga 2, 3 caminhões de areia na rua, fecha a rua. Pega o lixo e joga na rua. Mas por que o prefeito não manda uma multa? Porque ele tem medo de perder o voto. Mas o prefeito, se ele fosse mais responsável e cobrasse mais, as ruas de Santa Cruz seriam mais limpas, as ruas de Santa Cruz seriam mais organizadas, que é um lixo. Porque os prefeitos preferem ganhar voto do que ter uma cidade construída. Você chega em Santa Cruz de Caparibe, porque a cidade comercial é um nojo. Porque os prefeitos têm vergonha, não querem perder voto, não administram. Então, essa minha reflexão sobre preservação da história é fundamental, gente. Porque um dia seu filho vai lhe perguntar da onde você foi, e como era Vertentes, como era Vertente do Lero, como era Santa Maria do Cambucá, porque isso faz parte da história de Pernambuco.
mas destruíram a história. Ninguém conta a história da sociedade. É fundamental. A história do Brasil. Gente, quando aquele museu pegou fogo, queimou-se parte da história. É como se você tivesse um livro, só tem uma única, só tem um livro, aquele original, não tem outro, tá? Você arranca uma página. Nunca mais você vai ter aquele livro. Nunca mais alguém vai ter a chance de ler aquele livro. Infelizmente. Isso é falta de educação. Se o povo tivesse educação, preservava melhor a sua história. Muito obrigado e até a próxima.